Meus irmãos, meus amigos, para o engrandecimento do reino de Deus, estamos de volta. Amigos, mais um vídeo. O nosso propósito é falar a verdade que você precisa ouvir. Não é o que você gostaria de ouvir, mas você vai ouvir o que você precisa ouvir. Por isso eu lhe peço, continue até o final deste vídeo. Amém? Graças a Deus. Você já se inscreveu em nosso canal, amigo? Muito obrigado, Deus te abençoe. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nome de Jesus. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Seja você um missionário e leve a palavra de Deus para pelo menos 10 pessoas que você conhece. É importante isso. Faça esse trabalho e Deus vai lhe recompensar. Além de você compartilhar com seus amigos, faça o seu comentário também. Faça o seu pedido de oração. Dê aquela apertadinha no sininho e também deixe o seu like. Amém por isso? Graças a Deus. Agora, prepare o seu coração, porque nós agora vamos ler a infalível palavra de Deus, porque a palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O texto de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Glória a Deus. Amigos, com base nesse texto, nós vamos abordar o tema Deus julgará os segredos dos homens. É o que está escrito aqui na palavra do Senhor, que Deus vai julgar os segredos dos homens. Está no plural, dos homens. Seja quem for. Você é homem? Ser humano? Então fique certo de que você vai ser julgado. Fique conosco para você aprender a palavra de Deus e para que você no final desta mensagem tome a sua providência. Tópico número 1 da mensagem, pastora. Deus não faz acepção de pessoas. Texto bíblico. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Você ouviu bem, meu amigo? É a palavra de Deus que está dizendo para todos nós que para Ele, Deus, não há acepção de pessoas. Repita, por favor, pastora Sara, o versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Olha só, tribulação e o que mais? E angústia. E angústia, para quem? Para todo ser humano que faz o mal. Essa alma, a palavra alma aí, está se referindo ao ser humano. Então, se você vive aqui nesta terra fazendo mal, fique certo de que você vai ser julgado por Deus lá no tribunal do Senhor, que vai acontecer no final do milênio, o grande julgamento do trono branco. Se você não se arrepender, você vai estar lá para ser julgado. E é o tipo do julgamento que não vai ter absolvição. Ninguém será absolvido.
Ninguém. Porque todas as coisas, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem haveremos de prestar contas. Julgamento. Julgamento, meu amigo. Agora, pastora, leia o versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Pois é. Então, é o contrário. Se você vive aqui nesta terra, em obediência à palavra de Deus, fazendo o bem, amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amando ao seu próximo como a si mesmo. Aí, ao invés de você ser condenado, você vai receber aquela palavra de Jesus: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Você vai receber esta palavra, as boas-vindas de Jesus, porque você viveu aqui nesta terra fazendo bem. E Deus não faz acepção de pessoas. Isto é válido para quem faz o mal e é válido também para quem faz o bem. Agora vamos para o segundo tópico da mensagem, pastora. Todos serão julgados por Deus. Todos serão julgados, vejam bem, por Deus. Texto bíblico, pastora. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Isso. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Muito bem. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Muito bem. Esse texto diz muita coisa. Primeiro, o versículo 12 nos mostra que os que pecaram sem lei, olha só, sem lei serão julgados. Passei muito tempo intrigado com este versículo, mas o Espírito Santo me esclareceu. O que significa os que pecaram sem lei? Significa dizer o seguinte, que se você não conhece a palavra de Deus, a Bíblia, tá? A pessoa nasceu lá no Polo Norte, um esquimó lá no Polo Norte, um índio, nunca ouviu a palavra de Deus. Mas ele sabe que Deus existe quando troveja, quando o sol nasce, quando a lua, ele olha para o céu, as estrelas, ele vai lá no rio ver, joga o anzol lá, pega um peixe. De forma natural, ele sabe que Deus existe. Todo ser humano sabe que Deus existe. Todo ser humano. Ele pode não ter o conhecimento que nós temos hoje da palavra. Por isso que a sabedoria de Deus está aqui em evidência. Quem pecar sem lei não quer dizer que a pessoa não vai ser julgado. Vai. Sem lei será julgado. Agora, Deus é Deus, Deus é justo. Deus é justo. Se a pessoa ouviu o evangelho, como você está ouvindo, está sendo esclarecido, está sendo ensinado, e aí, o seu julgamento, se você desobedecer a Deus, se você continuar vivendo essa vida de pecado, você vai ser julgado do mesmo jeito. Agora, é claro que o seu julgamento vai ser diferente daquela pessoa que nunca ouviu. Está compreendendo, amigo? Agora, não basta só ouvir a lei, não basta só ouvir a pregação do evangelho e achar bonito. Você vai ser condenado pela sua incredulidade. Você sabe que o evangelho é verdade. Você sabe disso. Agora, as pessoas sabem, mas não têm coragem de mudar.
Esse é o grande problema do ser humano. Querem continuar mortos em seus delitos e pecados. Você pode até estar biologicamente vivo, mas espiritualmente você está completamente morto. Isto é, o seu espírito, a sua alma vivem separados de Deus. Por isso que o evangelho está sendo pregado para que você se arrependa, porque todo ser humano, seja ele preto, branco, doutor, ignorante, seja quem for, seja político, seja governador, seja prefeito, presidente da República, ministros, todos vão ser julgados, todos. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo é que a palavra de Deus, aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Leia na sua casa. E agora vamos fechar a mensagem com o tópico número 3. Deus julgará os segredos dos homens. Texto bíblico. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Olha aí, Deus julgará os segredos dos homens por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, amigo. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Você tem qualquer problema, entregue na mão dele. Mas futuramente, após o milênio, ele vai reinar na terra. Durante o milênio, a terra passará por um governo único. A verdadeira teocracia. E vai acontecer quando Jesus vier em glória para reinar durante 1000 anos. Por isso que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem vai mandar no universo, quem vai mandar no planeta Terra será ele, Jesus. E nós estaremos lá, reinando com ele, a igreja verdadeira vai reinar com ele. E você pode fazer parte desta igreja. Agora, atenção. Quem vai julgar é Jesus. É Jesus quem vai julgar, porque hoje, volto a dizer, ele é nosso advogado. Mas quando concluir o milênio, ele vai deixar de ser o governador da terra, o rei da terra. Agora ele vai deixar tudo isso para ser juiz. Alguém vai chegar, Jesus resolve meu problema. Não, agora eu sou juiz. O meu tempo de advogado passou. Agora eu estou aqui para julgar. Por isso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para dizer que Deus vai julgar os segredos dos homens. Os conchavos que são feitos lá em Brasília, que são feitos em Belém, que são feitos no Brasil inteiro, nas prefeituras, nos governos dos estados, lá em Brasília, os conchavos, volto a dizer, feitos em segredos, nas madrugadas, quando todo mundo está dormindo, nos feriados. Tudo que foi feito às escondidas, nos porões da política, está dito aqui na palavra, que Deus vai julgar os segredos, os mistérios dos homens. Tudo vai ser julgado.
tudo vai ser julgado. Hoje nós estamos na era do telão, não é verdade? Mostra no telão, que foi que fulano disse, que foi que fulano fez, não é assim? Eu acredito, estou aqui conjecturando, Jesus vai dizer, anjo, coloca no telão a vida do seu fulano. Tudo vai ser mostrado para todo mundo ver. Os segredos dos homens maus, perversos, corruptos, vão ser revelados. Está aqui, é a palavra de Deus que está dizendo. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. E ainda diz aqui, segundo o meu evangelho, Paulo falando. Paulo chegou no capítulo 1 aqui desta carta aos Romanos, está escrito, ele disse assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ele quer salvar, amigo, o corrupto, o ladrão, o feiticeiro, tá? Os malvados, os homicidas, os homens maus, se arrependerem, serão salvos. Essa é a grande maravilha do evangelho. O ser humano pode ser o pior pecador, mas se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Como toda regra tem exceção, há uma exceção. Se você vive blasfemando contra o Espírito Santo, vive falando mal do evangelho, se você vive falando mal, falar mal no meu entendimento, é você falar aquilo que não é verdade. Isso para mim é falar mal. Isso tem um nome, calúnia. Quando você fala qualquer coisa que não é verdade, e o pecado de calúnia está lá no Decálogo. É um dos 10 mandamentos, falso testemunho. A famosa fake news dos dias atuais. Está na Bíblia, amigo. Só mudou de nome. Tá? Então, está aí, amigo. Eu pedi muito para Deus que me orientasse para eu pregar a verdade contida aqui nesse texto. Os segredos dos homens serão julgados por Jesus segundo a verdade do Evangelho de Cristo. Agora eu quero orar. Depois de tudo isso que você ouviu, pastor, tem jeito para mim, pastor, estou enquadrado. Tem. Você sabia que tinha jeito até para Judas Iscariotes, que negou Jesus, que traiu Jesus, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Tem gente se vendendo por muito menos, não é verdade? Só que hoje, 30 moedas de prata, né? Hoje são milhões e até bilhões que as pessoas recebem para vender os seus votos lá em Brasília. Infelizmente, isso é verdade. Pois é. E eu vou orar agora. Porque Deus, amigo, ele é riquíssimo em perdoar. Riquíssimo. E ele quer perdoar você. É só você crer. É só você se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Está aqui a palavra. Se você se arrepender, os seus pecados serão cancelados, para que chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A partir do momento, amigo, em que a pessoa se arrepende e confessa a Jesus como Senhor e Salvador para receber o perdão dos seus pecados, chega, é um milagre, em você, chega no ser humano a presença do refrigério. Aliás, o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Esse Senhor aí é o Espírito Santo que passa a habitar na pessoa que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que vai acontecer agora, se você se arrepender de coração, de verdade, e aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ore comigo agora,
onde você está neste momento, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, aquilo que eu recebi de Ti, eu passei para os nossos milhares de ouvintes. Paizinho, o nosso propósito é falar a verdade, porque o Senhor, quando esteve aqui, o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paizinho, por isso eu entrego todas as pessoas, sejam elas quem for. Se elas estão se arrependendo neste momento, perdoa-lhes os pecados. Registra o nome de todas elas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora, meus amigos, vamos usar a nossa fé em outra direção. Já pregamos, já usamos aqui a nossa fé para você ser salvo. Pelas graças sois salvos mediante a fé. Então, se você creu, já aceitou Jesus, você já recebeu o perdão de seus pecados, você já está salvo. Agora é só perseverar na decisão que você tomou. Mas agora nós vamos usar a fé para desfrutarmos das bênçãos daqui, da terra. Ore comigo agora, Paizinho, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. Pai, Senhor, sabe o conteúdo de todos eles. E agora, Paizinho, pela fé na tua palavra, que continua sendo viva e eficaz, eu te peço. Libera a bênção da cura física para todas as pessoas que estão doentes, seja qual for a enfermidade, esteja ela alojada em qualquer lugar do seu corpo físico. Receba, meu irmãozinho, agora pela fé, o toque do poder de Deus e seja curado. Seja livre deste mal em nome de Jesus. Paizinho, eu te apresento também as pessoas que estão escravizadas por qualquer tipo de vício, seja qual for a situação, há pessoas que estão possessas por espíritos imundos. Em nome de Jesus, seja liberta, seja livre desta possessão demoníaca agora, em nome de Jesus. Paizinho, te apresento todas as famílias que oram comigo agora. Em nome de Jesus, Paizinho, o Senhor sabe qual é a situação de cada família que está orando neste momento. Pai, pelo teu grande amor, libera a bênção da vitória para todas as famílias que oram comigo agora. Faz isto, meu Paizinho, pelo teu grande amor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, final de mais um vídeo. Obrigado pela audiência de todos vocês. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus, nosso Pai, e que a maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja presente em cada vida, em cada coração. Amém, amém, amém. Aleluia!